Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindas a mais um encontro do Chá com Autoestima. Já tô aqui com meu chazinho quentinho, delicioso, maravilhoso, nesse dia que tá bem friozinho por aqui. E então, hoje eu irei compartilhar com você neste encontro especial. Então, hoje, no nosso encontro, na nossa live, nós vamos falar de como vencer o medo de se posicionar e o quanto esse medo ele nos impede de alcançar os nossos sonhos, impede com que a gente se torne, né, a nossa melhor versão ou a melhor versão que pudermos ser de nós mesmas. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vinda a mais um encontro do Chá com Autoestima. E nós vamos começar então o nosso encontro com o nosso tema de hoje, trazendo então como o medo ele pode nos impedir de alcançar os nossos sonhos, de nos tornarmos a nossa melhor versão e como que quais são os recursos, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para vencer esse medo de se posicionar. Então, primeiro a gente vai entender um pouquinho, né, o que é o posicionamento. Quando a gente fala, e a gente tem ouvido falar muito aqui sobre posicionamento, né, e o que é o posicionamento, afinal de contas, né, quando eu, Margiana, trago aqui para você esse conceito de posicionamento, né, o posicionamento, ele está muito ligado, ele significa que a gente está em equilíbrio, que a gente está na nossa maior capacidade de expressar as nossas opiniões, as nossas crenças e os nossos valores de forma clara e assertiva. E quando eu falo de forma assertiva, eu estou falando da comunicação consciente, de estarmos conscientes da nossa fala, da nossa opinião, da nossa expressão, do nosso posicionamento. Quando a gente está falando, né, no conceito business, a gente está trazendo então, né, como que eu me posiciono diante das pessoas dos quais eu vou servir, diante dos meus clientes, diante das pessoas que me acompanham, diante das pessoas que servem, que são servidas por mim através do meu trabalho. Então, quando a gente fala sobre o posicionamento business, a gente está falando muito conectado aos clientes, às pessoas das quais nós servimos através do nosso trabalho. E quando eu estou falando de um posicionamento de um modo geral, até porque um está conectado com o outro. Quando eu me posiciono de forma assertiva, quando eu tenho um posicionamento com a minha essência, com a minha verdade, de forma autêntica, naturalmente o meu posicionamento business ele vai ser um posicionamento também muito alinhado a quem eu sou, a minha própria verdade, a minha essência e aquilo que eu me proponho de forma intencional a comunicar diante do mundo. Então, entendemos esse primeiro conceito de posicionamento, já que hoje o tema do nosso encontro, do Chá com Autoestima, é como vencer o medo de se posicionar. Então, a gente começou aqui trazendo esse conceito de posicionamento e agora eu vou trazer para você qual é o impacto do medo de se posicionar, do medo de ser quem eu sou, o medo de comunicar a minha essência, o medo de colocar a minha voz diante do mundo. Então, quando eu tenho esse medo ele se sobressai a minha ação, o meu movimento, essa energia que eu coloco de expressão da minha comunicação de uma forma consciente diante do mundo, diante das minhas relações, diante dos lugares, dos ambientes dos quais eu estou inserida. E quando esse medo ele se sobressai ao meu posicionamento, eu começo o quê? Qual é o maior impacto do meu ponto de vista? Você começa primeiro impacto assim que é bem intenso, que é bem desafiador e que acaba fazendo assim com que você realmente perca muito. É começar a evitar oportunidades.
Então, quando o medo de se posicionar se sobressai, você começa a evitar oportunidades. E aí, por si só, você deixa com que essas oportunidades novas na sua vida, e muitas vezes de crescimento, de desenvolvimento, de evolução, acabem impedindo você de novas conquistas também. Então, o primeiro impacto do medo de se posicionar está relacionado ao quanto você evita as oportunidades e o quanto naturalmente você as perde ao longo da sua vida. Um segundo ponto, um segundo impacto muito relevante que a gente precisa ter consciência é o quanto você começa a aceitar menos do que você merece. E essa crença que você acaba trazendo para sua vida por medo de se posicionar, ela é um impacto desse medo. Então, quando você começa a perceber, e se você ainda não percebeu, esse é um exercício que eu sugiro para você que você comece a fazer. Você realmente tem consciência do quanto você é merecedora? Você se sente merecedora? Se você não se sente, muito provavelmente está associado ao medo, especialmente a este medo do seu posicionamento. Então, às vezes você vai ter essa sensação que você não vive conectada, ou não vive em equilíbrio, ou não vive plenamente todo o seu potencial, toda a sua força, tudo aquilo que você deseja. Porque eu sempre trago uma frase que ficou muito marcada assim na minha vida, todas as vezes que eu ouvi ela e que eu signifiquei ela no meu coração e na minha vida, que eu exerço mesmo ao longo da minha vida, que quando eu realmente tenho uma sementinha de um sonho no meu coração, quando eu visualizo em algum nível, eu cocrio aquele sonho, aquela meta, aquele objetivo que eu quero realizar, e ele existe como uma sementinha no meu coração, isso significa que eu tenho condição de alcançar. Ninguém cocria, pensa, tem um sonho que não é capaz de realizar. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas desistem. Essa é a única diferença das pessoas que realizam os seus sonhos das pessoas que não as realizam. É a consistência, é a confiança que ela tem em si mesma, na sua própria capacidade, no seu senso de merecimento para alcançar esse sonho. Então, se você tem uma sementinha plantada no seu coração de um sonho incrível que você queira realizar, nunca duvide dele. Nunca duvide da sua capacidade de alcançar esse sonho. Porque quando você coloca o pé em direção, quando você se movimenta em direção a esse sonho, Deus coloca o chão para você alcançar. Não tenha dúvida disso. Isso é algo muito importante. Só que quando você deixa que o medo esteja presente na sua vida, você tem medo até de sonhar. Porque imagina se você vai falar para si mesma que você tem um sonho. E aí a gente vai falar sobre essas crenças e sobre as feridas emocionais que estão muito relacionadas ao medo de se posicionar, que envolve inclusive esse aspecto. Você nem se permite sonhar, porque imagina, você tem o medo da frustração, da não realização. Então esse medo, ele acaba ficando sempre, ou na maioria das vezes, muito presente, e aí é quando ele começa a impossibilitar você. Então agora a gente vai começar a entender, então, quais são as principais causas do medo de se posicionar. O que está por trás desse medo, né? Quais são as causas mais comuns deste medo, olhando para as feridas emocionais, porque as feridas emocionais, elas são a nossa maior, não seria a causa, o nosso maior sintoma desse medo, sabe? A raiz. Acho que essa é a melhor palavra que resume. A raiz do medo, do seu posicionamento, está nas suas feridas emocionais não curadas. E a gente vai entender quais são essas feridas que estão mais conectadas, que estão mais relacionadas ao medo de se posicionar. E o primeiro medo que se apresenta para você quando você tem esse medo do posicionamento é a ferida emocional da rejeição.
Essa é uma ferida. Todo encontro, toda semana, quando a gente fala sobre os aspectos das nossas feridas, a gente começa a entender que a ferida da rejeição é a ferida que é mais latente no ser humano. Todo ser humano tem o medo de ser rejeitado, né? Essa é a maior ferida. Então eu tô sempre trazendo aqui, né, em todos os temas que a gente traz, a ferida emocional da rejeição, ela tá muito presente, por isso que a gente precisa ter consciência sobre ela, em que nível essa ferida está latente no meu coração, na minha alma, na minha vida, que impede com que eu me posicione, com que eu tenha essa autenticidade, com que eu desperte dentro de mim a minha essência e que eu também transborde a minha essência com o mundo. Então, a ferida da rejeição, ela está muito vinculada lá nos aspectos das experiências da infância que você teve, especialmente nos relacionamentos mais importantes, os relacionamentos com os seus pais. Então, se em algum momento você tem dúvida, será que eu tenho essa ferida da rejeição? Será que essa ferida é latente? É profunda? Você tem, com certeza, todos nós temos. Mas o quanto ela está presente, o quanto ela está latente na sua vida. Então, geralmente, né, pessoas que têm essa ferida, se você tem essa ferida, você vai ter um medo muito grande de ser rejeitada novamente, porque em algum momento da sua vida você já viveu essa experiência, especialmente lá na sua infância. Então, de forma inconsciente, você tem esse medo de viver de novo aquela dor, aquele sentimento. E aí, o que você faz? Você evita de se expor, você evita de expressar as suas opiniões, você não quer falar sobre o que você pensa, especialmente se você está num grupo de pessoas. E você faz o quê? Se conforma. Não sei muito bem o que eu quero, mas minha mãe queria que eu fosse isso, meu pai, meus filhos, meu marido. E aí você se conforma, você fica assim estagnada. Aí o medo toma conta de você. Aí o medo começa a causar um impacto horroroso na sua vida. Quando você vê que você está engolida por esse medo e você nem percebe. E aí por isso que você não se posiciona. Então esse é um dos aspectos, das motivações, pode ser uma das suas maiores motivações do medo de se posicionar, que é o tema do nosso encontro hoje. E a gente vai falar então quais exercícios, quais movimentos na sua vida, primeiro expandindo a sua consciência sobre as suas feridas, o quanto elas estão latentes, o quanto elas podem estar conectadas a este medo e impossibilitando com que você trilhe novos caminhos, avance, evoluindo, crescendo, se desenvolvendo na sua vida, no seu negócio, prosperando, tendo abundância em todos os níveis da sua vida. Então, um exemplo, né, que às vezes assim a gente pensa que mas eu não sei se eu vivi, será que eu vivi isso na minha infância? Eu não lembro, mas às vezes por exemplo, né, é uma situação que hoje, olhando lá para trás, parece muito boba até, entre aspas, mas que naquele momento, para aquela criança, aquilo teve uma relevância muito grande. E aí, inconscientemente, aquele medo está ali. Então, pode ter sido uma rejeição pelos seus pais, quando chegou, por exemplo, um irmão, ou em alguma situação em que aquilo era muito presente, né? E é claro que sempre, né, não com uma má intenção, obviamente, ninguém rejeita com uma má intenção, ou melhor, a maioria das pessoas, ninguém é muita gente. Mas a maioria das pessoas, especialmente a nossa família, não vai fazer isso com uma intenção de machucá-lo, mas acaba machucando. E isso fica ali, aquela ferida se torna latente na sua vida. Então, às vezes você, né, pode ter acontecido com seus colegas na sala de aula, pode ter acontecido em alguma reunião de trabalho já na vida mais adulta, né, ou por alguma pessoa que você tinha como um líder, né, alguém que tinha um poder, exercia um certo poder sobre você, seja seu chefe, seja, enfim, alguém que você tinha, né, que você entregou de alguma forma esse poder, né, de liderança e hierárquico, e aí você viveu isso de alguma forma, né? Então, essa é a primeira rejeição, né?
primeira ferida emocional, que é o medo do julgamento e da crítica. Então, por medo de ser julgada, por medo de ser criticada, você não se posiciona, você evita falar a sua opinião, você evita falar sobre o que você pensa, especialmente se você está num grupo de pessoas, né? Porque você tem medo de ser exposta. O segundo medo é o medo do fracasso. E você não se posiciona muitas vezes porque você tem medo de fracassar. Você tem medo de passar vergonha, você tem medo de ser ridicularizada, especialmente se for em público. E aqui o medo do fracasso, ele está relacionado àquele primeiro movimento que a gente fez aqui hoje, quando a gente começou o nosso encontro, que eu falei para você sobre sonhos. E muitas vezes você, inclusive, não se permite sonhar porque você tem medo do fracasso, você tem medo de não realizar esse sonho. E aí você nem se permite sonhar. Se eu perguntar para você, talvez, qual é o seu maior sonho? Você vai pensar muito. Eu sei porque por muito tempo na minha vida, esse foi o meu maior medo. Eu tinha um medo tão grande de não conseguir realizar, de me sentir frustrada. Ai, não quero me frustrar, então eu não vou criar grandes expectativas. A gente não tem que criar expectativas. A gente tem que criar sonhos. A gente tem que plantar sementinhas no nosso coração e lutar por eles. Fazer movimentos em direção a eles. Ter consciência. Eu quero alcançar o meu sonho. Esse é o meu sonho. O que eu preciso fazer aqui? Cada passo que eu vou dar para alcançar o que eu desejo. Que aí vem com um outro movimento que eu vou contar aqui hoje, né? Que é uma estratégia que a gente pode utilizar e que eu vou contar para você, que eu utilizei na minha vida e que fez total diferença, que fez com que eu superasse o medo realmente de me posicionar, de dar minha opinião, de falar sobre o que eu sinto, de falar sobre o que eu penso, seja nas minhas relações interpessoais, seja na minha relação de trabalho, né, de liderar uma comunidade, de estar aqui compartilhando com você tudo isso, né, que eu já vivi e sem medo, né, ou lidando com os meus medos de uma forma muito leve, muito tranquila. Então a gente começa a lidar com os nossos medos a partir do momento que a gente tem consciência sobre eles. E aí quando você passa a ter consciência sobre os seus medos, você começa a entender de onde vem esse medo, e o medo que está relacionado a qual ferida emocional. Qual ferida emocional do medo de se posicionar é mais latente no meu coração, na minha alma, na minha vida, que impede com que eu possa, né, ser eu mesma, que eu possa colocar minha voz diante do mundo, seja nas minhas relações pessoais, seja na minha relação de trabalho, seja na minha evolução, no meu desenvolvimento, para alcançar a prosperidade e a abundância que todos nós buscamos na nossa vida. E quando eu estou falando de prosperidade e abundância, o dinheiro é um dos aspectos disso, mas eu estou falando em plenitude, eu estou falando em realização, eu estou falando em você se sentir realmente que você tem colocado a serviço o seu propósito no mundo e se sentir feliz com isso. Quando eu falo de abundância e de prosperidade, ela envolve todos esses aspectos junto, unidos, que vão nos tornar plenos de nós mesmas. Então, a segunda ferida emocional que eu vou trazer aqui hoje, que está muito relacionada ao medo de se posicionar, é a ferida da humilhação, que está relacionada ao medo do fracasso. Então, quando você tem essa ferida muito presente, você geralmente é uma pessoa que sente mais vergonha, que sente medo de ser ridicularizada, de que as pessoas riam de você, especialmente se você está num público ou num grupo maior. Então, se você tem essa ferida emocional muito latente, muito provavelmente você viveu um processo de humilhação lá na sua infância, em algum momento da sua vida. Talvez isso seja consciente, seja uma lembrança muito presente, e talvez isso esteja num nível mais inconsciente, onde você não tem uma lembrança, mas que você tem a sensação, aquela sensação daquela dor, né? E aí, o que isso faz com você? Faz com que você não se coloque em situações onde você possa ser de alguma forma o centro das atenções, onde as suas falhas possam ser expostas. Se você errar, o que vai acontecer? Então você tem um medo muito grande de ser humilhada, e é por isso que você não se posiciona. É por isso que você evita se apresentar, é por isso que você evita ser líder
do que você está fazendo. É por isso que você teme falhar em público. E aí você faz o quê? Fica aí tímida. Ai, eu sou tímida. Ai, eu não gosto de ser o centro das atenções. Ai, não suporto ser o centro das atenções. Se você é esse tipo de pessoa, comece a pensar. O que você já viveu na sua vida que te trouxe essa dor da humilhação? E o quanto isso ainda está presente em você, que impede você de se posicionar. E um outro ponto, uma outra ferida, é a ferida da injustiça. E a ferida da injustiça, ela vem muito com a síndrome da impostora. E aí, o que é a síndrome da impostora? É quando você tem uma parte sua que tem consciência sobre tudo o que você é, mas tem uma partezinha que fica ali, boicotando você a todo momento, falando que você não é capaz, dentro da sua própria mente. É como se fosse uma briga interna. E aí você começa a acreditar, não, mas eu não mereço isso, porque eu não sou tão boa assim. E aí começam a vir os pensamentos sabotadores. Então, se a ferida emocional faz parte da sua vida, de forma latente, e tem impedido você de se posicionar, significa que você tem um medo muito grande de tratar outras pessoas de forma desigual ou injusta, com favoritismo ou tendo alguma discriminação. Então você tem tanto medo de ser injusta com as pessoas que você faz o quê? Não se posiciona. Então, porque imagina, se eu for injusta. Então, isso te leva a uma sensação de muitas vezes até de apatia, sabe? Você prefere não sentir nada, não fazer nada, não ter nenhum movimento em relação àquela situação, para que você não corra o risco de ser injusta de alguma forma, porque na sua vida, em algum momento da sua vida, essa dor já esteve muito presente, você não quer senti-la novamente, nem em relação sua com os outros e nem em relação aos outros com você. Imagina se alguém, de repente, se você tiver a sensação de que alguém está sendo injusta com você, aquela dor vai vir tão forte no seu coração, na sua alma, na sua vida, que aí você, para impedir essa dor, você não se posiciona. Tá fazendo sentido aí para você? E eu vou trazer mais 2 feridas emocionais que estão relacionadas ao medo de se posicionar. E a ferida emocional que também está muito ligada a este medo é a ferida do abandono. E aí você faz o quê? Você tem o medo de perder os relacionamentos e também de perder oportunidades. Se você foi uma criança ou em algum momento da sua vida você viveu um abandono físico ou emocional, tendo pais ausentes ou tendo término ou perda de relacionamentos bastante significativos na sua vida, muito provavelmente a ferida do abandono é bastante latente. E aí, se você não se posiciona, muito provavelmente esse medo de se posicionar possa ser de que as pessoas que são importantes para você possam abandonar você. E aí você tem um comportamento de submissão ou de dependência. Você aceita tudo porque você se submete a essas relações, ou então você se torna totalmente dependente. Você perde a sua independência, você perde a sua autenticidade. Geralmente é quando a gente tem aquela sensação, eu tô perdida, eu não sei mais quem eu sou. Muito provavelmente a ferida que esteve muito latente ao longo do seu processo foi a ferida do abandono. E aí você teve medo de perder relacionamentos, se submeteu a coisas que você jamais pensaria que poderia se submeter e se tornou totalmente dependente desta relação, seja em relação a uma pessoa específica, a um relacionamento pessoal, seja até mesmo em relação ao trabalho. Às vezes você pode ser aquela pessoa que tem um senso de liderança muito forte, que pensa em empreender, que pensa em criar o seu próprio negócio, que pensa em desenvolver, que pensa em se posicionar aqui no digital, mas aí você se torna dependente do seu trabalho, do CLT, por exemplo. Por quê? Porque você tem medo de perder aquela relação que você tem, aquela relação que, especialmente quando a gente coloca, a relação de segurança, que a gente prefere acreditar que é uma fantasia que a gente tem, da falsa segurança. E o último medo
A última ferida emocional relacionada ao medo de se posicionar é a ferida emocional da traição. Se em algum momento da sua vida a confiança que você tinha em alguém ou em algo foi quebrada, algumas promessas não foram cumpridas ou você viveu relacionamentos onde as pessoas foram infiéis a você, a ferida da traição, ela é muito latente na sua vida. E se você tem medo de se posicionar e você tem a ferida da traição latente na sua vida, você tem medo do quê? De delegar as responsabilidades. Isso mesmo. Então, como você tem uma desconfiança muito grande das pessoas, de tudo e de todos, como você tem medo de ser traída novamente, o que você faz? Você faz tudo sozinha. Se sobrecarrega, fica exausta, mas você não delega as responsabilidades que você tem e não compartilha também as suas ideias. Fica tudo para você. Segura tudo para você. Isso está muito relacionado ao medo de ser traída. Faz sentido para você? Você consegue identificar quais são as feridas que estão mais latentes no seu coração e quais são as feridas emocionais que você já superou, que você já se desenvolveu, que podem até ter sido presentes em momentos anteriores da sua vida, mas que hoje você já superou? Consegue identificar? Isso é muito importante. Eu tenho trazido aqui toda semana nos nossos encontros e falado cada vez mais sobre as feridas emocionais, porque quanto maior é a sua consciência sobre essas dores que ainda estão latentes no seu coração, sobre essas sombras que ficam aí ressoando na sua vida, maior condição você tem de superá-las. O primeiro passo para você superar dor, para você curar feridas emocionais, para você começar a ter comportamentos diferentes na sua vida, é tendo consciência. O autoconhecimento é o único caminho que leva a você possibilidades de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Entenda isso, isso é muito importante. Quanto mais você se conhece, mais você amplia a sua capacidade de realização na sua vida. Em todos os níveis. Estou falando em aspectos pessoais e interpessoais e também business, em relação ao seu trabalho, em relação à sua carreira, em relação aos seus negócios. Então, Marjana, tudo isso você está falando, tudo isso quer dizer, por que eu muitas vezes não me posiciono no meu trabalho? É por isso? Sim. Porque você tem uma ferida emocional muito latente que você ainda não curou. E você precisa olhar para elas. E foi isso que eu trouxe aqui para você hoje, para você tomar consciência dessas feridas na sua vida. Qual é a ferida emocional que é mais latente? E agora a gente vai passar o quê? A gente já entendeu, então, quais são as feridas emocionais, que são as raízes, né, dos medos que envolvem o medo master de se posicionar, de ser você mesma, de ser autêntica, de colocar a sua voz diante do mundo. E agora a gente vai entender, então, assim, o que acontece quando você não se posiciona. Porque a gente está falando de se posicionar e a importância que isso tem, mas você já parou para pensar o que você perde quando você não se posiciona? Então, quando a gente quando não nos posicionamos, quando você não se posiciona, você vai enfrentar consequências bastante desafiadoras e eu diria até bem negativas. Você perde o quê? Muitas coisas, mas principalmente as oportunidades importantes de crescimento na sua vida e também na sua carreira, no seu negócio, no seu business. E lembrando sempre que o Sol na Montanha acredita no poder da autoestima para a vida e os negócios. Então, quando a gente fala de posicionamento, a gente está falando de autoconfiança, a gente está falando da nossa própria autoestima e o quanto ela é importante. E é para isso que o Sol na Montanha existe, é para isso que eu estou aqui, para servir você e compartilhar com você, fortalecer a sua autoestima, porque nós mulheres não fomos ensinadas a ter uma boa relação, uma relação saudável com a autoestima. Então, nós estamos aqui para ancorar essa energia, para que cada vez
nós mulheres sejamos cada vez mais confiantes, tenhamos uma relação muito saudável com a nossa autoestima, que possamos curar as nossas feridas emocionais, ter consciência sobre quem nós somos e colocar nossa voz no mundo, nos posicionar diante da vida, diante das nossas relações, diante dos nossos negócios, para que a gente seja cada vez mais autêntica, porque cada uma de nós é única. Só que a gente, na maioria das vezes, a gente perdeu essa autenticidade, essa unicidade que faz parte da nossa essência. A gente está muito mais propenso, pela vida que a gente leva, a perder a nossa essência, do que a viver a nossa essência de uma forma potente, poderosa. Todas nós temos essa força dentro de nós. O que acontece é que a gente se perde. Eu tô aqui para te dizer que você pode até ter se perdido, mas você vai encontrar em você mesma, através da consciência que você desperta sobre você, das suas forças, das suas capacidades, o quanto você pode vencer os seus medos, vencer o medo de se posicionar, especialmente se você tem algum aspecto na sua vida que você queira realmente se posicionar. Inclusive, eu te convido aqui a deixar um comentário. O que você sente, qual é o seu maior desafio? De se posicionar diante de alguma relação, de alguma situação? O que é mais forte aí para você? O que bate mais forte aí na sua vida? Cristine, sim, obrigada, muito rico o teu conteúdo. Eu que agradeço, Cristine, é uma alegria poder ter você aqui, viu? Uma alegria imensa ter vocês aqui e poder ter esse canal de conexão para levar, né, esse conteúdo, para levar também a minha energia e o meu servir para você que está aqui me acompanhando. É uma alegria muito grande mesmo. Então, vamos voltar aqui, seguindo o nosso conteúdo de hoje. Então, quais são as consequências do seu não posicionamento? Então, quando você não se posiciona, você vai enfrentar consequências. Se você se posiciona, você precisa também, né, lidar com as consequências do seu posicionamento. Mas eu digo para você que é muito melhor você lidar com o seu posicionamento do que o seu não posicionamento. Que a sensação de você dizer, mas pelo menos eu falei, eu fui eu mesma, é muito melhor do que você ficar lá pensando, mas eu poderia ter dito, essa não sou eu, de você sentir aquela dor, aquela sensação de não ter sido você mesma. Essa é uma sensação muito ruim e eu não desejo que para ninguém, que vocês cada vez mais possam ir ao encontro da essência de vocês e colocar a sua voz diante do mundo, através da sua vida, das relações que você estabelece, através do seu trabalho, do seu servir, do seu negócio, sendo essa mulher business maravilhosa e poderosa. E aí, o que você perde? Perde muito. Um dos aspectos mais significativos. Você perde oportunidades importantes de crescimento na sua vida e na sua vida profissional, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então, muitas vezes você diz, mas eu queria tanto crescer, eu queria me desenvolver, mas sequer você se posiciona. Sequer você se coloca diante da vida e diante do universo também. Eu quero muito crescer. No quê? Como? O que você quer fazer? A maioria das vezes o medo impede você de se posicionar, né? Como eu já falei aqui sobre todas as feridas emocionais hoje, né? Então eu quero que você entenda que quando você não se posiciona, você está perdendo a oportunidade de crescer, de se desenvolver, de evoluir, de expandir, de estar mais próximo da sua melhor versão. Quando você não se posiciona, uma das consequências é que você também não recebe aquela sensação do reconhecimento do seu merecimento. E às vezes eu nem tô só falando das pessoas ao seu redor, eu tô falando de você mesmo, porque se você não tem essa capacidade desenvolvida de reconhecer que você merece, de reconhecer as suas potencialidades, as suas forças, no que você tem de mais incrível e poderoso em você, na sua vida, em quem você é, na sua essência, como que você vai receber das outras pessoas? A gente recebe muito o que a gente oferta. E você oferta para você esse senso de merecimento? Você reconhece as suas conquistas? Você reconhece os seus esforços?
Você reconhece aquilo que você tem de melhor? Então esse é o primeiro convite. Comece a reconhecer em você. E um outro aspecto muito importante que você, quando você não se posiciona, você acaba tendo uma sensação de frustração, de estar parada, estagnada diante da vida. Mas eu não consigo sair do lugar. Parece que eu tô patinando, parece que eu faço, mas eu não consigo identificar esses movimentos de evolução, de desenvolvimento. Por quê? Porque você começa não reconhecendo as suas potencialidades. Você começa só a focar na frustração que você sente por não estar alcançando. E às vezes são coisas, eu quero alcançar, mas eu nem sei o que. Eu quero sair do lugar, mas eu não sei para onde. E aí é o ponto que eu vou trazer aqui, que são algumas das estratégias, né, que você pode ter na sua vida. E a primeira delas, assim, né, já falei aqui, vou reiterar, e eu reitero sempre porque eu acredito nisso. É o que eu vivo, é o que eu sirvo através do meu trabalho. Faz 10 anos, além de mentora, que hoje eu me tornei mentora em autoestima para a vida e para os negócios, eu fui psicóloga, atendo mulheres há 10 anos como psicóloga. Hoje eu não recebo mais nenhum paciente novo, mas eu ainda acompanho minhas pacientes antigas, maravilhosas, que eu amo, que moram no meu coração. Acompanho mulheres aí há 5, 10 anos, 7 anos. 10 anos não, 5 e 7 anos. Faz 10 anos que eu trabalho acompanhando mulheres. E nesse tempo que eu acompanho mulheres no seu processo de desenvolvimento, o autoconhecimento foi a chave transformadora na vida de cada uma delas, na transformação da vida de cada uma delas, na realização do sonho de cada uma delas. Então, o autoconhecimento é, sim, o único caminho para que você se sinta plena, realizada, feliz, para que você se ame, para que você tenha uma autoestima saudável e para que você se sinta confiante. Não existe outro caminho. Se você não se conhece o suficiente, e não é só reconhecer suas forças, suas potencialidades, mas as suas sombras, as suas dificuldades, as suas dores, as suas feridas. É se conhecer plenamente. Quanto mais profundo você se conhece, maior é a sua capacidade de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Pode ter certeza disso. Então, é muito importante para que você lide com esses medos e entender quais são as suas feridas mais latentes, que é o que a gente fez no movimento anterior aqui. E um outro ponto muito importante é que você mude a sua mentalidade para uma mentalidade soberana, que eu chamo, né? Que mentalidade é essa soberana? Ressignifica as crenças que limitam você, ressignifica as dores que você viveu na sua vida, dê um novo significado a elas. E siga adiante. Entenda que uma mentalidade soberana, ela usa os seus maiores recursos, as suas maiores forças, que eu chamo de baú do tesouro. A gente tem um baú do tesouro, é um tesouro único, nosso, que é a nossa essência, que é quem a gente é. Quando você abre o seu baú do tesouro, você encontra a riqueza. A riqueza que você precisa dentro de você para alcançar as riquezas externas, que são umas relações saudáveis que você estabelece, riqueza material, realizações de sonhos, também materiais, mas eles partem da maior riqueza que existe, que é a sua essência, que é quem você é de verdade. Então é muito importante. E um outro ponto, assim, né, quando você trabalha essa mudança de mentalidade para uma mentalidade soberana, você também é importante que você visualize o sucesso na sua vida. O que é o sucesso para você? E comece a fazer uma cocriação. Vou falar um pouquinho hoje sobre a cocriação, que eu amo falar sobre isso também. O terceiro ponto aqui que eu quero trazer para você, em relação às estratégias que você pode usar para vencer o medo, então o autoconhecimento para desenvolver a sua autoconfiança, mudar a sua mentalidade é muito importante, até ressignificando essas crenças que acabam limitando você, reconhecendo as suas feridas. E o terceiro é planejando metas.
planejamento. Se você não tem planejamento na sua vida, qualquer lugar que você chegar vai servir para você. Entenda isso. Você quer chegar num lugar? Planeje. Tenha visão de onde você quer chegar. Estabeleça metas que sejam claras e alcançáveis. Um passinho de cada vez. Micrometas e macrometas. Ter um plano com certeza vai te ajudar a vencer os seus medos também. Porque se você tem medo de se posicionar, comece se posicionando em pequenas coisas no seu dia a dia. Comece falando sobre o que você está sentindo. Comece falando para você o que você quer de verdade. O que você tem pensado em conquistar na sua vida. Mas que muitas vezes o medo impossibilita. O medo de fracassar, de não conseguir. É o primeiro medo que está ali nos assombrando pra gente, que impedindo a gente de sonhar. Então estabeleça metas bem específicas, que sejam mensuráveis, que sejam atingíveis, que sejam importantes para a sua vida e com um tempo definido. Então, por exemplo, hoje a minha meta é trazer esse conteúdo para você e organizar toda a rotina da minha semana. Eu tenho reuniões, então eu tenho a minha meta do dia, eu tenho a minha meta da semana, eu tenho a minha meta que vai começar o meu mês de agosto. Tenha metas mensuráveis, isso é muito importante no seu dia a dia, na sua semana, no seu mês, no seu semestre, no seu ano, porque aí você tem uma visão de onde você quer chegar. E revise essas metas semanalmente. Faça por escrito. Ai, Marjana, mas eu não gosto muito de ter metas. Reveja isso. Que crença é essa que impede você de ter meta? Que crença é essa que limita você de ter visão, de cocriar os seus sonhos, os seus objetivos? Que medo, que ferida que está aí por trás, na raiz desse medo? E utilize as práticas de comunicação. Então, o que você pode fazer para que você use como uma estratégia, já que você tem medo de se posicionar? Pratique a sua comunicação em pequenos grupos. O primeiro pequeno grupo é o grupo da sua casa, com quem mora com você. Então, pratique falar algo importante, algo seu que é importante nesse pequeno grupo que mora com você. Depois com seus colegas de trabalho. Depois, né, também com a sua família. E aí você vai praticando essa amplitude, essas suas expressões de comunicação. Escolha um amigo para falar sobre algo importante. Então vai praticando, vai exercitando. Porque na maioria das vezes, se o medo de se posicionar ele é tão presente na sua vida, você quase nem comunica. Inclusive tem pessoas que não comunicam praticamente nada. Passam uma vida em silêncio, sem falar muito. Ai, a fulana não fala muito mesmo. Então comece a fazer esse exercício de comunicação. Observe a sua voz, ouça a sua voz. Um outro exercício que eu trago muito para você, que é o segundo exercício para você exercitar essa técnica de comunicação e exercitar essa prática cada vez mais para que você possa superar esse medo de se posicionar, é o quê? Envie áudios, crie um diário com você mesma e envie áudios e escute você se falando. Qual é o seu tom de voz, se você fala devagar, se você fala mais rápido. Como é que observe a sua comunicação? Envie um áudio sobre algo, alguma situação, como uma prática mesmo, sabe? Fala sobre aquilo, sobre aquela situação e depois se observe. Ouça aquele áudio. Observe como é a sua comunicação. Esse também é um exercício excelente que vai ajudar você a superar esse medo de se posicionar. E depois aí você fazendo esses exercícios em pequenos grupos. Na sua casa, com a sua família. Depois você vai no trabalho, com amigos, pequenos grupos. E aí você vai se desafiando a ir se expressando até que isso se torne mais confortável. E especialmente um dos maiores desafios, inclusive, que a gente trabalha dentro da mentoria Posicionamento com Propósito, é esse posicionamento no digital, né? Um dos maiores medos das pessoas. Mas como que eu vou falar? Às vezes vou falar algo nos stories, vou abrir uma live, né, no meu negócio. Não consigo fazer isso, não. Tenho medo, né? Tenho medo de se posicionar. Então a gente trabalha lá dentro, bem focado no business, bem focado no negócio, sobre toda essa postura. E a gente trabalha ferida por ferida lá dentro. Todas as feridas emocionais são trabalhadas lá dentro.
da mentoria Posicionamento com Propósito é de uma riqueza sem tamanho. Então, a gente vai despertando essa consciência, né? Vai trabalhando a essência, entendendo, né? Como que eu coloco a minha essência através do meu propósito, do meu servir, através do meu trabalho, do meu negócio. Então, a mentoria Posicionamento com Propósito é incrível para quem quer desenvolver cada vez mais, especialmente, né, essa postura, essa presença aqui no digital, esse posicionamento aqui no digital também. Se é uma das suas dificuldades no seu negócio hoje, eu recomendo, inclusive, que você possa chamar aqui a nossa equipe para a gente tirar todas as suas dúvidas sobre a mentoria Posicionamento com Propósito, que vai te ajudar muito sobre esse posicionamento aqui no digital, você liderando a sua própria comunidade aqui dentro do digital. E também na vida, né, no seu negócio físico, seja onde for. Claro que a gente tem um pilar dentro da mentoria, né, que é o psicomarketing, que envolve toda essa comunicação, né, voltada para o seu negócio, voltada para o seu posicionamento aqui dentro do digital. Então, a gente trabalha dentro desse pilar. E uma última estratégia que eu quero compartilhar com você aqui hoje é uma estratégia que eu utilizo desde o primeiro momento da minha carreira profissional. Inclusive, eu conto aqui, né, tudo isso que eu trago aqui são coisas que eu já vivi, são desafios que eu já enfrentei, são dificuldades que eu já tive ao longo da minha vida e que eu fui superando. Não pense que eu não tinha medo de me posicionar, de vir aqui, de falar numa live, né, de falar para as pessoas, inclusive, né, até contei no nosso último encontro, no nosso último chá, contei a história de quando, né, fui convidada pela primeira vez para dar uma entrevista na rádio e o que eu fiz para vencer, né, aquele medo. Então, esse medo de se posicionar, ele existe em todos nós. A grande diferença é o quanto eu lido com este medo, a forma com que eu lido, a forma com que eu escolho lidar com esse medo e as estratégias que funcionam na minha vida, que eu posso usar na minha vida para superar esse medo. Eu quero que você entenda de tudo isso que a gente está trazendo aqui, os medos, eles existem, eles fazem parte da nossa existência. Você tem medo, alguns medos mais latentes em alguns aspectos e outros nem tantos. Mas qual é a diferença da pessoa que supera o medo da pessoa que vive com medo? É o quanto ela se coloca em movimento. O quanto ela aprende a lidar com seus medos. Ela reconhece, toma consciência, aceita. E aí começa a acolher aquele medo e a partir desse acolhimento ela começa a ressignificar. Olhar para as experiências passadas que viveu. E aí começa a dar um novo significado para esse medo. E aí começa a superar eles. E um ponto muito importante é o uso da espiritualidade, que eu chamo, né, da natureza abundante, do quanto nós somos naturalmente abundantes na nossa vida, mas a gente esquece disso ao longo da nossa vida. Então, a nossa espiritualidade, que eu acredito que está muito relacionada à nossa essência, né? Ela também é uma aliada poderosíssima na construção da nossa confiança, que é a nossa intuição, principalmente nós mulheres. Nós temos esse lado intuitivo muito forte, muito potente, muito presente. E o que acontece é que às vezes a gente esquece do nosso poder intuitivo, daquele sexto sentido, que é comumente chamado. Eu tenho um sexto sentido. Quem aqui até esqueceu que tem um sexto sentido, que tem uma intuição tão forte? Todas nós temos. Às vezes ela está bloqueada, às vezes a gente não vê. Então, trabalhe a sua espiritualidade, independente da crença que você tenha, independente de estar associada a alguma religião ou não. Isso aqui não é esse o ponto. Trabalhar a espiritualidade é você se conectar com a sua essência no mundo, com a sua existência aqui nesse mundo, com a sua existência única. Então, assim, eu gosto muito de práticas, de rituais semanais, diários. Inclusive, hoje deixei a mensagem do universo, que é um ritual que eu amo fazer toda segunda-feira.
eu trago os oráculos e peço uma mensagem do universo para mim e compartilho com vocês essa mensagem do universo aqui dentro do nosso canal Doses com Autoestima. Se você ainda não entrou no nosso canal, aqui no Instagram, a gente tem o canal Doses com Autoestima. Toda segunda-feira eu trago a mensagem do universo, compartilho. É um dos rituais espirituais que eu amo, que é trazer o oráculo, trazendo esse olhar e trazendo as mensagens que o universo pode trazer para que possa significar a nossa semana, aquilo que a gente está sentindo. E aí a gente intenciona, né, uma mensagem voltada a algum tema específico que esteja mais... que a gente necessite mais daquele olhar, daquele cuidado naquela semana. Então, toda semana eu trago também algumas mensagens, vou estar agora mais presente lá dentro do canal e eu espero você, se você ainda não entrou, assim que a gente terminar aqui, vai aqui e ativa, esteja dentro do canal Doses com Autoestima, que você vai receber ali orientações bem importantes, especialmente essa prática ritualística de toda semana que tem o meu coração. Então você pode também criar um ritual de meditação, você pode criar um ritual de uma oração, a leitura de algum texto que seja inspirador para você, assistir um vídeo de uma pessoa que seja inspiradora para você. Crie um ritual de abundância, sabe? Um momento só seu de conexão com a sua própria energia, com a sua própria respiração, com a sua própria intenção. Intencione, esteja em presença. Espiritualidade para mim é quando nós estamos em presença. Quando eu estou totalmente presente, plenamente presente, eu entro em total consonância com o universo e com a minha essência, com a capacidade que eu tenho de estar aqui e agora, neste mundo, nessa existência. E isso é incrível. Então crie rituais, isso é bem importante para você e vai te ajudar muito, é uma das ferramentas incríveis. E um outro ponto, né, é de você ter essa cocriação. Então imagina o que você quer para sua vida, né? Quais são as coisas que você deseja para sua vida? Você já escreveu sobre elas? Você já contou para alguém sobre elas? Alguém que você confie, né? Isso é muito importante. E aí faça também, né, o Diário da Gratidão, que é um outro exercício que eu acho que é incrível, que é onde você anotar diariamente. Eu já falei algumas vezes aqui, você tem cria um grupo no WhatsApp com você mesma, e aí você coloca lá Diário da Gratidão e todos os dias você escolhe 3 coisas pelas quais você é grata. Você pode fazer pela manhã, quando você acorda, relacionado ao dia anterior, ou à noite, quando for o melhor horário para você. E aí você trazer 3 coisas pelas quais você é grata durante o seu dia. Isso muda de uma forma incrível, começa a ajudar a mudar muito a sua mentalidade. Isso faz parte da mentalidade soberana. Você começa a agradecer por coisas que você dificilmente vai parar para ver. Então você começa a ter essa potência, esse olhar para as coisas que são boas, que são gratificantes. Você começa a reconhecer na sua vida coisas incríveis, conquistas que você tem, viu? Então, se você ainda não tem, ou se você gosta de caderninho mesmo, pega lá um caderno, uma caneta e escreva, tá? Isso é muito importante. E agora eu vou trazer mais 2 exercícios aqui bem práticos para você, tá? Exercício de visualização. Isso mudou a minha vida. Isso fez com que lá no início da minha carreira eu tinha uma meta, a minha primeira meta, né, era de 10 anos. Eu ouvi na faculdade, quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, uma professora disse assim: se você quiser viver do consultório, né, se você quiser viver da clínica, você vai levar 10 anos para você alcançar isso. E aí era a base que eu tinha, alguém que tinha um poder, uma autoridade, que conhecia mais, que tinha vivido aquela experiência na vida, que era a minha professora, que era uma profissional, né, muito competente, e que ela trouxe uma crença dela, baseado no que ela tinha vivido, na experiência de vida dela, né, ao longo dos anos de carreira. E aquilo tinha mudado muito a realidade, né? E aí eu estabeleci uma meta de 10 anos, então eu tinha a meta de 5 e de 10 anos. E o que eu quero dizer para você é que a minha meta de 10 anos, eu fiz anos pela cocriação, pelas técnicas de visualizações que eu fazia. E hoje eu tenho muita consciência disso, na época eu não tinha não.
Então, quando você quer uma coisa, visualize essa coisa. Visualize. E assim, ó, você faça isso para tudo. Não é só para sua carreira, para o seu negócio. Também para ele. Por favor, você utilize isso. Eu sempre falo, os exercícios de visualização são incríveis. Isso eu fiz na minha vida e mudou o resultado da minha carreira. Eu alcancei, estou compartilhando aqui com vocês de todo o meu coração. A minha perspectiva de 10 anos eu alcancei em 2. A partir de 2 anos de formada, eu comecei a viver do consultório e viver muito bem. Porque eu tinha clareza. Eu tinha uma visão muito clara do que eu queria. Claro que eu tive ajuda, né? Mas sempre buscando, sempre acreditando naquilo e confiando. Eu nunca duvidei que eu fosse alcançar. De 10 anos passou para 2. Então imagina, né? Eu alcancei muito, né? Eu tive essa ascensão na minha carreira, na minha vida profissional muito rápido. Tanto é que as pessoas sempre falavam, né? Falam até hoje. O quanto, né, eu sou jovem e realizei muitas conquistas e eu sou muito grata por isso. E eu tô compartilhando com você exercícios que eu fiz na minha vida, que foram os exercícios de visualização, de práticas de cocriação. E eu te digo com clareza, isso muda a sua realidade. Se você ainda não utiliza, comece a utilizar. Comece a ter clareza, visão de onde você quer chegar. Eu faço isso há 10 anos dentro do consultório clínico com as mulheres que eu acompanho. E isso transformou a vida de muitas pessoas. Então comece a fazer esse exercício. Porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar vai servir para você. E qualquer lugar não serve para você. Então entenda isso. E que às vezes você vai colocar metas que são alcançáveis, né, em 10 anos, que você pode, com essa técnica, com essa prática, alcançar em 5 ou em 2, como aconteceu na minha vida. Eu vou contar aqui rapidinho para vocês entenderem que eu tô falando sobre pequenas coisas e grandes coisas. Desde março eu me mudei de cidade, eu morava numa casa, morava lá no sol, e aí eu me mudei para um apartamento. Hoje eu moro na praia, né, é uma delícia, amo morar aqui. Desde março, quando eu vim pro apartamento, como eu morava no meio da natureza, eu sinto muita falta da natureza em si, né? Apesar de ter o mar, eu tenho aqui, quando eu vou aqui na minha janela, eu vejo o mar. Inclusive eu coloquei assim uma chaise aqui onde eu sento e fico sentada aqui olhando para o mar. E é incrível o mar, a maresia, a energia do mar, ela é sobrenatural. Então eu tenho essa energia da natureza. Mas eu tinha muita árvore, muita planta onde eu morava, né? O vento, aquele cheiro, aquele silêncio, aquele barulhinho dos pássaros, aquele cheiro do mato, sabe? Então aquilo era muito presente. E hoje já não é mais presente na vida desde março, quando eu me mudei. E aí eu me conectei muito com uma árvore, que é a oliveira. Não sei se vocês aqui conhecem. Eu não sei, essa árvore me chamou e eu falei, eu quero ter uma oliveira dentro da minha casa. Quero levar para o meu apartamento. E aí, desde março, eu tenho procurado essa oliveira. E aí, algumas eram muito grandes, outras não cabiam dentro do meu orçamento, porque não era o investimento que eu estava disponível para fazer naquele momento, né? Então, eu fui cocriando a minha oliveira, fui pensando, né? E imaginando, ela já estava aqui presente comigo. E aí, dentre outras metas, pequenas metas que eu tinha pro meu apartamento para trazer mais aconchego, eu gosto muito, a beleza para mim, ela importa muito, então eu gosto de estar tudo bem organizado, né? E eu tinha outras metas que em um outro momento eu conto para vocês. E aí, nesse final de semana, a gente tinha realizado uma das nossas metas da mudança quando a gente veio para cá. E aí, que é de poder acessar o senso de merecimento. Era uma meta bem simples, mas que foi muito incrível, assim. E aí eu fiz um checklist na minha cabeça. E aí eu falei assim, eu tava vindo do lugar onde a gente foi buscar essa meta que a gente tinha alcançado. E aí eu lembrei, agora falta a minha oliveira. Eu juro pra vocês que quando eu pensei no checklist, eu olhei pro lado da floricultura, onde eu sempre passava. E aí tava lá, estamos fechando 50% de desconto em tudo. Eu falei, vou parar agora. E aí eu parei, né? E quando eu cheguei lá, tinha 3 oliveiras.
e eu comprei a minha oliveira. Então, quando a gente cria, e aí eu comprei a minha oliveira e ela vai chegar, depois eu vou mostrar aqui nos stories pra vocês. Vai chegar hoje a minha nova parceira aqui da casa, aqui do meu apartamento, que é a minha oliveira, né? Que eu vou trazer ela com muito carinho. Hoje eu preparei a casa, eu já preparei todo o ambiente para a chegada da minha mais nova companheira, que é a maravilhosa Oliveira, que ela vai estar presente, que eu vou estar compartilhando aqui com vocês. E aí eu vou me conectar cada vez mais, né? E aí depois eu fui ver o significado das oliveiras. Cheguei lá na floricultura, tinha mais uma mulher apaixonada por oliveiras, assim. Então, e aí tem tudo a ver com um outro sonho que eu tenho de realização. E aí a gente começa a conectar. E é isso que eu tô falando pra você. Mulher, visualize coisas que você deseja. Pequenas coisas, grandes coisas. Visualize e você vai começar a aparecer as coisas. A magia acontece na sua vida. Porque nós temos essa potência de sermos naturalmente abundantes e de alcançar pequenas e grandes coisas na nossa vida. Já contei aqui sobre... eu poderia escrever um livro de muitas realizações que eu tive, que eu chamo que são presentes divinos. Porque eu sempre visualizo e confio naquilo que eu quero, naquilo que faz sentido pra mim. E aí uma coisa começa a fazer sentido com outra, e quando eu vejo, o universo tá trazendo diversas coisas pra minha vida. E foi assim ao longo da minha vida. E é assim cada vez mais. Então, visualize, faça isso na sua vida, porque isso vai te ajudar a realmente se colocar. Eu me posiciono com aquilo que eu quero. Em pequenas e grandes coisas na sua vida. Comece a se posicionar. Comece a superar esses medos, essas feridas, essas dores emocionais que estão latentes no seu coração e comece a se posicionar cada vez mais em relação a isso. Porque você vai ver a transformação acontecendo na sua vida. Pode ter certeza. Comece com exercícios práticos no seu dia. E aí você vai ver os movimentos acontecendo de forma naturalmente abundante na sua vida. Assim como eu tenho diversas histórias para contar para vocês. Então, esse é o último exercício prático que eu gostaria de compartilhar aqui com você, para que você possa superar esse medo de se posicionar e comece a se posicionar com pequenas coisas para que se torne grandes coisas na sua vida. Não consegui pegar o início da live, vai ficar gravado sim, viu? Vai ficar gravado aqui. E a gente tem a nossa versão em podcast, com todos os nossos outros encontros do Chá com Autoestima. E ainda hoje eu quero falar para vocês, a partir da próxima semana, nós estaremos mais de uma vez juntas aqui. Nós estaremos 3 vezes por semana, o nosso Chá com Autoestima. Prepare aí o seu estoque de chazinho, porque nós estaremos aqui mais vezes e eu quero esperar você aqui. Tá? Então eu vou estar contando para vocês nesses próximos dias como que vai ser a organização dos nossos encontros e nós vamos estar aqui juntas, porque eu quero cada vez mais que você possa ancorar a sua vida com autoconfiança, para que você possa se desenvolver cada vez mais, para que você possa construir um negócio próspero, uma vida próspera, uma vida abundante em todos os níveis que você puder alcançar, para que você possa ser a sua melhor versão. Assim como eu busco todos os dias ser a melhor versão de mim mesma. E que você possa também buscar estar cada vez mais próximo da sua maior versão, da sua melhor versão, sendo confiante e alcançando tudo aquilo. E eu tô aqui para ajudar você de diversas formas. E o Som na Montanha, ele traz caminhos. E aí eu quero te convidar para você que tem esse olhar dentro dos negócios, para você que quer se tornar essa mulher business, eu preparei uma ferramenta de autoestima business. Se você ainda não fez, o primeiro aspecto para a gente ter consciência da nossa autoestima, da nossa confiança para a vida e para os negócios, é a gente começar a entender como é que está esse nível. Então, eu desenvolvi uma ferramenta que é gratuita, tá aqui no link da nossa bio, que você pode realizar esse teste ali. Beijo grande, se cuidem, abençoada semana, eu espero vocês semana que vem, semana que vem vão ser 3 dias. Fiquem olhando os nossos conteúdos, que eu vou contar tudinho essa semana aqui. Beijo, tchau, tchau.